5 a cada 10 restaurantes fecham as portas em menos de 2 anos. O número de bares e restaurantes que operam em prejuízo crescem a cada ano. Restaurantes novos e também restaurantes tradicionais fecham as portas todos os anos. E 95% dos fechamentos têm uma única causa. Não é a comida, não é o ponto, é a falta de gestão e a falta de planejamento. E aqui ficam algumas perguntas. Como abrir o restaurante do jeito certo? Em qual ponto eu devo colocar o meu restaurante? Que tipo de comida eu devo fazer? O que eu tenho que fazer para manter o meu restaurante e não só manter, mas prosperar? E por fim, qualquer pessoa pode abrir um restaurante? E para responder essas perguntas, eu resolvi vir aqui em Balneário Camboriú conversar com um especialista. Mas fica tranquilo porque essa conversa não é só para profissionais, é para resolver essa curiosidade que talvez você também tenha sobre o restaurante, para que você aprenda sobre isso e também possa consumir melhor. Você tem que entender essa realidade a partir de agora. Então vamos conversar com um especialista, chefe William Aymar. Cara, obrigado por compartilhar esse conteúdo com a gente. Eu quero começar assim, ó. Fala um pouco dos projetos que você já fez, um pouco das suas credenciais, para eu comprovar que tu é um especialista na consultoria de restaurantes, para que a gente possa falar sobre a realidade dos restaurantes. Eu sempre me apresento como alguém que ama estar entre pessoas e panelas, o universo da gastronomia. Meu currículo, eu tenho toda a formação desde o Senac no curso de cozinheiro e confeitaria. Fiz meu bacharel na gastronomia aqui na Univale. Depois eu fui campeão de um concurso e tinha como troféu, como prêmio, uma pós-graduação. E eu fiz uma MBA em gestão empresarial, um MBA em administração, e dei sequência no mestrado também em administração. E sempre conduzindo os meus estudos, claro, que para a área da gastronomia, da hospitalidade, né, do serviço de alimentos e bebidas. Ah, show de bola. Cara, eu gosto de sempre começar assim, eu quero trazer essa conversa de frente para trás. Para quê? Para que a gente possa desconstruir como que funciona o mercado, para que quem está assistindo entenda de fato o que realmente acontece. Então a gente está num restaurante que no final a gente vai falar sobre ele, né? Que você também esteve aqui. E quando a gente entra aqui, tá tudo bonito, tudo organizado, fluxo funcionando, a gente acha, nossa, eu vou abrir um restaurante. Aí a minha primeira pergunta é, para a gente começar a desconstruir, é assim, ó. Eu sei cozinhar, eu gosto muito de comer, mas eu não tenho habilidade nenhuma de negócio e no ramo de restaurante. Eu devo abrir um restaurante? É muito bom quando tem um sentimento já de servir as pessoas, de entregar com muito carinho, né, de querer fazer algo mais, e empreender é muito bacana. Empreender transforma, né, o empresário, transforma a pessoa, melhora. Mas ela precisa também cuidar da parte de gestão, todo um bom planejamento, todo um suporte que a consultoria especializada ela traz isso, esse pegar na mão e apoiar, realizar o sonho sem errar. Ou como eu digo, errando muito menos do que se fosse fazendo sozinho esse trabalho. A pessoa pode empreender, mas precisa cuidar de vários pontos importantíssimos para dar certo. Legal. Assim a gente estava trocando uma ideia aqui no bastidor e assim como nós empreendemos muito cedo e a gente errou bastante, a gente aprendeu já na base da porrada, né? Ali na prática. Como que eu diminuo o erro com a consultoria? Hoje a consultoria ela não pode se basear em achismo. Como conversamos antes nos bastidores, né? Eu empreendi muito jovem, assim como você também, e eu não tive o resultado que eu queria. Eu aprendi muito com aquilo. Mas hoje a consultoria, ela é para não errar. É para começar bem, começar organizado. Eu uso um termo que eu não assino cardápio, eu assino processos. Eu assino literalmente a organização de praças, a lógica de um cardápio, a estratégia de posicionamento no mercado, né, caminhos que vão desde a contratação de recursos humanos. Apoio muito na construção de storytelling, né, de contar boas histórias, que o marketing vai se apropriar disso e depois vai trabalhar a comunicação da empresa, o perfil do empratamento,
É todo um suporte de consultoria que vai desde a criação do cardápio, o equipamento adequado para que esse cardápio funcione na operação, a dimensionamento, o fluxo operacional, o fluxo de distribuição de equipamentos. Se o empresário tem uma condição financeira para comprar um equipamento de alto valor, que ele vai se pagar, mas nem sempre é assim. Então, que recurso que ele pode comprar, às vezes de segundo uso, né, um equipamento de segunda mão, como que é possível viabilizar um projeto com a grana que o empresário tem, e separando uma parte para fluxo de caixa e para outras ações que são necessárias quando tu quer começar com uma operação bem estruturada. Então a gente falou aqui de um conceito, de um contexto geral, né? Só para explicar e deixar isso bem em termos leigos. Quando você entra num restaurante, não é só a comida que você está recebendo ali, tem todo um contexto. Fluxo, organização, processo, padronização, design do prato, para que o prato chegue bonito na mesa. O que mais que a gente pode complementar? Falando de design, complementando contigo, eu faço a parte de fotografia profissional. Legal. Então, além de capacitar a equipe, eu vou executar as fotos para o cardápio, né? Então, o food styling, né? O olhar do chefe que emprata, mas tu tem que cuidar quando tu faz algo assim para que esse processo seja um processo organizado para que a equipe possa replicar essa foto bonita depois na entrega no dia a dia. A consultoria ela sempre tem começo, meio e fim. Geralmente, cada projeto é um projeto. Nunca um projeto é igual ao outro. Um projeto como esse daqui, que aqui era um outro restaurante, e a empresária e o empresário me chamaram, William, nos ajuda a entrar no segmento que a gente não conhece, mesmo sendo do setor. Eu trouxe o olhar do que seria uma casa italiana, se é uma trattoria, se é uma casa mais desconstruída, autoral, como equilibrar isso, o perfil da equipe, a contratação, o tipo de equipamento, que estilo de pizzaria que seria aqui. Uma pizza napolitana, uma pizza romana, uma pizza comercial. O que é o desejo do empresário? Exato. E tudo isso conversa com a consultoria. A consultoria se divide entre consultoria, a parte de mentoria, de orientação, de fala, e a parte de instrutoria. E eu só trabalhei 18 anos, todos os dias com um restaurante na cozinha. Caraca. Então o grande diferencial meu como consultor do mercado de alimentos e bebidas é poder ir para dentro da cozinha, conectar rapidamente com as equipes, quebrar aquele perfil do chefe que chega berrando, gritando, que não constrói, que não trabalha com a equipe para construir um bom restaurante. Então eu como consultor, eu chego no ambiente, eu já explico para a galera, para os guerreiros da cozinha, como que vai ser o trabalho. Se o trabalho é aqui no estado, ou se é fora daqui, hoje eu viajei já para a consultoria para Rondônia, abrir churrascaria, casa típica rondoniense, mesmo sendo um gaúcho que mora em Santa Catarina, mas que estuda, pesquisa sobre todas as áreas da gastronomia. São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Eu tenho projetos bem bacanas em todos os estados trabalhando, muito em Santa Catarina, apoiando empresários a acertarem os seus restaurantes, desde uma operação nova, aquelas operações que são que precisam de ajuste ao longo do tempo. Precisam inovar. Inovar também. Porque o mercado ele muda o tempo todo. O mercado muda de acordo com o comportamento das pessoas que estão consumindo. E puxando esse comportamento, desde a pandemia, mudou muito o mercado? Mudou bastante. Bastante a questão de equipe, pessoas que eram da área e que tudo parou na pandemia. O delivery veio muito forte também, então teve oportunidades nesse momento. O que aconteceu? Quem saiu da área da gastronomia, grande parte não retornou. Então sempre é uma carência na gastronomia, pessoas, colaboradores. Hoje o cuidado que eu entrego junto à consultoria é como cuidar, como que uma empresa se organiza para ter uma área de recursos humanos que já começa bem, ou quando ela é ajustada de alguma forma, com ferramenta, com integração, com todo um olhar para que o colaborador se sinta à vontade, mesmo que com regras, com processos, ele gosta de trabalhar naquela empresa e isso já dá até mais vida útil. E, inclusive, até a empresa consegue perpetuar mais aquela equipe, que é muito bom para o produto e para o mercado também ter uma equipe que é sólida na empresa trabalhando. Eu não sei se eu já te contei, Diga. Mas tu é o gaúcho que foi lá para Rondônia. Sim. Eu nasci no Mato Grosso, mas eu morei 18 anos, até os meus 18 anos, em Rondônia. E tu volta para o Pituí. E daí eu vim para o sul. E eu volto para Rondônia daqui a 4 meses, eu volto lá. Legal. Eu tô com um projeto agora,
novamente com a segunda. Eu abri um restaurante ano passado, uma churrascaria bem legal lá. E eu faço assim, lá no Poço Ipiranga, Ipiranga mesmo, com o hotel em cima, café da manhã, do lado da churrascaria, a conveniência animal. E eu fiquei meio ano organizando isso, cara. O que seria o café da manhã adequado? Ser o melhor restaurante de Rondônia, daquela região de Presidente Médici, né? A churrascaria, o crepe de eventos da churrascaria. O porquê isso, sabe? Sim. Hoje eu interajo muito com o empresário, cara, sobre você quer fazer isso mesmo? Porque isso caminha pra cá, isso conversa com isso. E às vezes o empresário não tem essa maturidade de eu quero me dar na napolitana, tem certeza? Porque vende para um perfil, não é alto giro, não é muito delivery, é mais nichado. Exato. Qual é o comercial que fatura? É a tradicional, massa que faz à tarde, com 12 gramas de fermento, com farinha que não é 00, custos diferentes. Aí eu vou orientando muito os empresários. Essa tomada de decisão que tem que ser feita antes. Idealmente teria que ser feita antes. Então, assim, não é só eu sei cozinhar, eu gosto de comer, quero sair do CLT, vou empreender na área porque eu gosto de massas. Dentro do ramo italiano, da trattoria, a gente tem muita ramificação. Dentro do ramo da pizza, a gente tem muita ramificação. Então, é aí que entra esse trabalho que é perfeito para esse momento, justamente a consultoria para dar uma direção e você questionar o empresário para falar, exatamente, é isso mesmo que você quer? Eu nem converso às vezes com o empresário sobre somente o sonho dele, mas o que esse sonho se conecta com o mercado, até para que ele entenda o perfil que ele vai ter de faturamento. Se ele tem um custo de vida, por exemplo, precisa de 20 mil reais para se manter, ou de 50, ou 5 para ele, tá bom? Toda essa conversa da gastronomia, do empreender, é direcionada. E ele só vai escalando isso ao longo do tempo. Apoiar o empresário hoje, né, o termo empresário é lindo, mas é um ser humano, é uma pessoa com dores, amores, que precisa de apoio para acertar. E a consultoria, muitas vezes, ela corta o sonho da pessoa. E eu já vi no rosto, assim, de falar assim, ó, poxa, William, tá me dizendo, isso é o meu sonho. Pô, claro, mas eu tô te dando caminhos e possibilidades para realizar ele com cuidado. Exato. Mesmo que eu já, inclusive, impedi alguns empresários aqui em Balneário, fora de Balneário Camboriú, Itapema, região toda, a não avançarem os seus projetos, ou porque eles estavam não prontos financeiramente para o que queriam fazer, ou eles entenderam que não era o que eles queriam. Quando eu falo de faturamento, de margem líquida, né, o que sobra, né, o lucro líquido no final de uma operação, o tempo de retorno do investimento, dados mais técnicos, assim, mas que é isso que se quer começar como consultor. Ouvir dados do mercado para errar menos, como eu digo, para ajustar antes de ter um problema, né? Então toda essa conversa impede alguém de empreender, ou no mínimo a pessoa avança com muito mais segurança do que ela está fazendo. A consultoria constrói junto o sonho dessa pessoa. Exato. E sonho não paga a conta, né? Tem que ter a realidade para que a gente possa atingir esse sonho ao mesmo tempo, né? Porque a gente não abre um negócio, a gente abre um negócio para fazer dinheiro. Com certeza. Essa é a realidade. É verdade, e é preciso pensar assim. Exato. Quando a gente empreendeu, a gente fez a faculdade, a gente se formou na faculdade, mesmo assim a gente errou por ser novos, por não ter tanta experiência no mercado. Sim. Então, hoje, trocando uma ideia contigo, eu olho lá para trás e eu falo, cara, se eu tivesse tido um profissional assim com mais experiência, que não é só o sonho, vamos olhar o dado, vamos olhar o lugar, vamos olhar como que funciona o mercado, o comportamento das pessoas, tivesse essa visão, com certeza a gente estaria aberto até hoje. Quando eu falei contigo agora sobre impedir de empreender, não é, né, cortar o sonho, né, tirar, é ajustar isso de uma forma que a pessoa começa bem, estruturada. O que a gente vê na academia, né, eu passei todo um olhar, escola técnica, bacharel, pós-graduação, mestrado, isso dá uma base muito rica de dados para interagir com o mercado. Eu quero abrir, eu hoje tenho um portfólio de clientes com mais de, sim, por ano eu atendo tanto consultoria, da AWA Consultoria, que vem através do site da empresa, muita indicação, clientes que indicam, quem tá na área que se conversa também, né? Fala com esse profissional que ele me ajudou no momento. Projetos que são pequenos, ou renovação de cardápio, eu não tenho processo organizado,
eu não tenho um livro receituário, eu não tenho custo, uma ficha técnica financeira, quanto custa os meus pratos. Eu nunca pensei em comunicar o marketing melhor, contando uma história. Eu quero fazer um projeto pontual, fazer um rodízio de massas numa quarta-feira, uma feijoada no sábado. Eu não sei implementar isso. Eu não sei fazer um fondue no inverno. Eu faço projetos que são desde o zero a abrir um restaurante, uma casa italiana. Estou agora abrindo uma tratoria, acompanhando empresários, né, na consultoria. Restaurante panorâmico aqui em Balneário Camboriú. Acabei de inaugurar, há 2 meses atrás, consultoria, uma hamburgueria. Processo de manualização, chama, né, de criar toda a organização de checklists do restaurante, custo, livro receituário, orientações pontuais, para que o empresário possa avançar melhor, mais organizado. E mesmo assim, Ricardo, não significa que é sucesso. Porque a consultoria, ela é como, eu vou usar um termo bem bacana, como um pai. Ele pode fazer a melhor orientação. O filho segue se ele quer. Mas o convencimento, quando tu traz dados, tu mostra que tu tem bagagem, que você sabe fazer aquilo, a pessoa te escuta. Ela, no mínimo, ela repensa as próximas decisões, ela avalia. E eu tenho muito claro que me ligam assim, William, lembrei de você. Quando tu me falou aquilo, eu questionei. Hoje eu vejo que tu tinha razão. E não é razão por razão, né? Para apoiar ele. É né? para que seja realizado o sonho de fato, né? E aqui eu quero trazer uma coisa que é atual. Hoje em dia, falando do mercado, do comportamento das pessoas, as novas gerações que estão surgindo, tu mencionou lá no início que não é aquele chefe que entra quebrando tudo, batendo, porque eu trabalhei com italiano aqui na Brava. Trabalhei também, com alguns caras aqui. Eu trabalhei com italiano aqui na Brava que me jogava panela com nhoque. Jogou assim em mim, eu tive que me esquivar para não pegar. Então imagina trabalhar num ambiente desse. Na época, isso era o que forjava as pessoas. Foi um lugar que eu aprendi muito. Só que hoje eu entendo que não precisa disso. Então esse tato que tu tem, tanto com a equipe quanto com o empresário, é o que faz toda a diferença, pelo que eu percebi aqui. A gente chama de soft skills, né? Sim. Que é a gente entender a realidade e a gente não trazer aquilo que tu comentou antes da insalubridade. Como é que tu gosta de fazer esse trabalho, esse tato? Assim? Hoje a minha metodologia de trabalho, ela literalmente ela ampliou muito. Como por ano eu atendo muitas empresas, tanto como consultor credenciado no Sebrae, para atendimento de consultoria especializada, eu chego a atender mais de 250 empresas por ano, fora projetos que são de mais tempo, de 3, 6 meses, até 1 ano, que eu acompanho o empresário em todo o projeto. Hoje o que eu gosto de trabalhar? Entender o que é o desafio, fazer um projeto personalizado depois de fazer um briefing, um levantamento, uma reunião com o empresário, apresentar um plano de trabalho e quando envolve a instrutoria, que é a parte de ir para a cozinha, treinar tanto a equipe de cozinha, que é um grande foco meu, e um diferencial do meu trabalho, mas eu interajo com o atendimento também. Eu vou quebrando gelo com a equipe, com o empresário, por quê? Hoje não tem muita gente, nunca teve um monte de gente na cozinha, mas não se renovam muito as pessoas, né, com apaixonados pela área da gastronomia. Eu tenho muito cuidado em mostrar para as pessoas que dá para ser feliz trabalhando na cozinha. Eu sou feliz com a minha profissão, sempre fui. O perfil que eu já vou entregar em cada consultoria, muitas vezes é um espelho para aquele jovem, para aquela pessoa que está buscando conhecimento na área. Pô, que bacana, tem um consultor, um chefe que sabe falar, que é educado, que tem técnica, que fala de dados, de financeiro, de equipamento, e quando vai pôr a mão na massa, faz um alimento gostoso e bem apresentado. Isso é inspirador. Sem puxar muita bola para mim, mas eu ouvi muito isso em consultorias, tanto aqui em Santa Catarina e fora daqui, assim, olha, que bacana, não conheci ninguém com essa didática toda que tu tem para mostrar um trabalho, e de ponta a ponta. Hoje é o grande diferencial, hoje que eu trabalho no mercado, é esse olhar que integra várias áreas. Eu tenho na consultoria vários parceiros, então hoje eu tenho um fotógrafo muito fera, um videomaker muito fera, nutricionista, arquiteto que trabalha comigo nos projetos. Quando é uma casa nova que vai surgir, ou uma reforma, vamos junto no projeto. Vou fazer um cardápio novo, tem que fazer foto. Tem os fotógrafos? Não tenho. Quem te indica? Meu parceiro. Eu tenho, hoje na WA Consultoria, vários consultores
especialistas em cada área, profissionais liberais que entram comigo conforme cada projeto. É um time forte para apoiar todo tipo de projeto na gastronomia. Legal. Como é que é, tu comentou do Sebrae, como é que é essa questão do Sebrae? Qual que é a área que tu atua ali com Talvez tu lembre, eu fui o campeão da Batalha do Balneário Saboroso. Lembro. Lembro que se inscreveram quase que 40 chefes, 30 e alguns, não lembro certinho quantos agora. Ao final foram 10 semifinalistas, 3 finalistas e um campeão. 2 e um campeão. E eu fui o campeão. Dali veio um convite para fazer uma palestra no Festival Gastronômico. De 5 anos para cá, desse momento, eu atendi mais de 600, 700 empresas. Eu perdi as contas já, essa é a verdade. E hoje eu trabalho com um grupo que organiza festivais gastronômicos no Sebrae. Então eu faço parte como curador técnico, curador de festivais gastronômicos, desenvolvendo cada região a gastronomia daquela região que o festival se propõe. Então o festival pode ser circuito, rota gastronômica, festival de rua. Eu acabo acompanhando aquela empresa em criar um prato novo, em inovar com a temática do evento. Cada evento tem um tema novo, né? Tem cidades que eu já estou no 4º, no 5º ano fazendo festival. Então eu entro para criar o prato, para apoiar no curso, o treinamento da equipe que vai atender o evento, acompanhando toda a parte gastronômica, né? Como curador mesmo. O que envolve gastronomia, eu estarei envolvido também. Que legal. Eu acompanho demais ali seu trabalho. Cara, tem que divulgar a gastronomia regional, tem que ter mais festivais, a gente ainda tem pouco. Na minha opinião, a gente ainda tem pouco. Acho que essa é a proposta do Festival Gastronômico, né, integrado, né, com o meu trabalho, com o Sebrae, com a Prefeitura, com todas as parcerias que se tem, para erguer a gastronomia de uma região, valorizar aquele território, trazer os alimentos locais, os fornecedores locais, as pessoas que estão lá produzindo o alimento. E eu, como chefe também, né, eu pego isso, vou lá naquela empresa e transformo num prato bonito, um prato inovativo, um prato que seja diferente do normal dela. Pode ser uma salada caprese, pode ser um hambúrguer, um pastel, uma esfirra, uma pizza. Vem coisa nova, as pessoas saem de casa para ir apreciar no festival, né? O tanto que é novo e o que é clássico também. O perfil do cliente vai buscar um evento, ele quer o novo, e tem quem quer o tradicional também. Que não quer sair muito da zona de conforto. Eu vou puxar algo agora um pouco mais polêmico, tá? E agora eu quero a tua opinião sincera sobre isso. Claro. Deveria existir uma barreira de entrada para empreender na área de restaurante? Pelo contrário, né? Na minha opinião, quando alguém quer servir a outras pessoas, as portas têm que estarem abertas. Como propósito da WA Consultoria e o meu pessoal, né, é literalmente entregar para pessoas a realização do sonho dela. E quem não quer ter seu sonho realizado? Eu já fui um auxiliar de cozinheiro que tinha o sonho de ser um cozinheiro. O sonho de ser um cozinheiro é ser um chefe de praça, um chefe de cozinha. Eu cheguei a ser um chefe executivo na Rede Mercury de hotéis, né, em bons restaurantes, durante muitos anos. Eu tive 18 anos dentro do dia a dia de cozinha. Hoje eu estou, mas não só dentro da cozinha. Eu sou empresário hoje com uma empresa de consultoria. Já empreendi com massas, com uma fábrica de massas, anos atrás. Com o primeiro e-commerce de Santa Catarina, de comida por assinatura, história também lá para trás. Com marmitaria. E fazendo o ato de empreender é servir a outras pessoas. Então, toda a parte que envolve as leis para empreender, a parte trabalhista, tudo que se conecta com o empreender, alvarás, licenças, é necessário olhar cada vez mais, não só para a área da gastronomia, mas aqui o foco é a área da gastronomia, e dar um acompanhamento, ter um incentivo para que pessoas como nós possamos realizar os nossos sonhos, ou quem a gente apoia como consultor ou comunicador da área também, a se realizarem, a serem felizes, e são elas que movimentam o setor de trabalho, a área de consumo, de serviço. Se eu tenho que ir no restaurante, eu preciso de um restaurante aberto. Imagina quando abre algo novo na cidade, né? Pô, abriu uma pizza napolitana, abriu um bar descolado. Eu tô com fome no almoço, abriu aqui no bairro uma marmitaria, né? Um restaurante que vende marmita, né? O termo marmitaria. Abriu uma pizzaria muito gostosa para a família. Imagina criar mais barreiras para dificultar essa conexão toda que envolve o serviço de alimentação, hospitalidade, né? A área que conecta com o consumo tem que facilitar. A área tem que se unir cada vez mais, entidades de classes, empresários têm que se unir para poder apoiar nessa melhoria.
mas uma melhoria real. Tanto para quem trabalha na cozinha, para quem empreende, que nunca foi vilão e nunca vai ser vilão. Nunca vai ser, exatamente. Né? Qualquer um que queira empreender e que nunca empreendeu vai descobrir o quão desafio é empreender na área da gastronomia e em outras áreas também. Né? Então tem que facilitar, tem que ajudar as empresas a terem sucesso. Exatamente, eu concordo plenamente com isso. Eu acredito que não pode ter uma barreira de entrada maior, porque nós já temos muita barreira, porque a burocracia é muito grande, e não só para abrir, mas principalmente para manter. Então, entrando na parte da gestão, qual que é a importância da consultoria, do seu trabalho para a gestão? Porque abrir, não vou dizer que é fácil, que não é fácil. O difícil é depois manter e começar a crescer. Hoje a gestão de recursos humanos, ela não são recursos humanos, né? Tudo uma área que o empresário, a gente fala, a gente é o cozinheiro, é o chefe, é o compras, é o barman, né? Quem abre, pelo perfil do empresário, se ele é da área da cozinha, ou se ele é um empresário, seja de outro setor, a consultoria apoia em como tomar decisões. Por exemplo, eu tenho um restaurante, eu tenho chefe, mas existem categorias de chefe. Mesmo que não exista categorias de chefe, na hora de registrar na carteira de trabalhos. Mas tem chefes com conhecimentos muito diversos. Eu não posso contratar um chefe que é para uma pizzaria que ele vai dar conta de uma steakhouse, ou de uma hamburgueria, por exemplo, né, ou outros segmentos, né, na área da gastronomia. Eu tenho que entender o perfil, e mesmo numa hamburgueria, se eu tenho uma hamburgueria que trabalha com um hambúrguer smash, ou com um hambúrguer gourmet, ou com um hambúrguer que segue uma linha, um perfil, tudo isso vai diferenciar o tipo da contratação, o tipo da comunicação do marketing, a interação do arquiteto ou do famoso vamos fazer a gente mesmo, que é o tipo de equipamento que vai ter na cozinha. Eu estou com um projeto agora que, de primeiro momento, a gente já deixou organizado para a compra de um forno combinado. Tem fornos de 50 a 100 mil, até mais. Um Aivário, que é um outro equipamento que pode apoiar muito. Na prática, é identificar os principais pontos, perfil de colaboradores, dar essa orientação, criar documentação para contratação, para integração desses colaboradores. Eu cheguei para trabalhar, primeiro dia, o que eu vou fazer? Aí tem lá o que cada colaborador faz, organização de praça de trabalho, a receita no livro receituário. O cara do custos financeiro da empresa, ele sabe quanto custa aquele prato, ele alimenta um sistema de forma organizada, porque a consultoria entregou dados coerentes para esse início já começar muito bem. E claro, depois eu tenho acompanhamento de gestão também, quando a empresa quer que eu siga acompanhando a empresa com auditorias periódicas para entender o que está acontecendo e ajustar, trocar uma ideia, conversar, falar, olha, isso aqui não é bacana, eu percebi aquilo que a gente programou e não aconteceu. Esse suporte pós-encerramento da consultoria pode se renovar com uma nova consultoria de acompanhamento. Consultoria, então, a gente entendeu que a importância disso. Era isso que eu queria trazer, esse era o meu propósito, dar visão para as pessoas que não tem barreira de entrada, mas você pode correr muito risco se você não buscar um profissional. Então, a minha dica é, busque um profissional. E o William tem tudo aqui na descrição, eu deixei o link dele, o site, tá tudo aqui, você pode entrar em contato com ele que ele vai atender no Brasil inteiro, certo? Verdade. Então, saindo aqui, a gente entendeu a importância da consultoria, agora eu quero vir para o chefe, para a gastronomia. E essa aqui é boa, tá? Vou contextualizar e daí vou te fazer a pergunta e a sua opinião sincera. Eu fui a Santa Catarina, nós estamos em Santa Catarina, eu fui na Serra Catarinense, ali em Bom Retiro, conheci o Quintal de Catarina, um lugar magnífico, que tem vídeo aqui no canal, dá uma olhada no card. E eu peguei ingredientes da Serra Catarinense, peguei um pecorino produzido pela Casa Bianchi, excelente. Peguei um queijo serrano, que é um queijo serrano fabricado em Vacaria, no Rio Grande do Sul, mas está ali na divisa com o Rio Grande do Sul. Tá adequado. É um queijo serrano que é como se fosse um parmesão, só que eu achei, cara, um incrível queijo serrano. Então, pecorino, um queijo serrano, imitando um parmesão. Peguei uma bochecha de porco defumada, não chamei de guanciale. Bochecha de porco, porque o guanciale ele passa por um processo diferente de defumação. E eu fiz um vídeo fazendo uma carbonara catarina. Boa. Carbonara catarina. Terroir catarinense, prato clássico tradicional italiano. O método que eu usei, método italiano com o sabor catarinense. Legal. Aí a minha pergunta para ti é, existe regra na gastronomia?
Eu sou um cozinheiro clássico, mas com uma responsabilidade de inovar sempre nos festivais gastronômicos em cada projeto. O que existe um bom senso? Eu acho que a regra vai muito do entender o que é comida clássica, e aí ter uma boa base é muito importante. Você comentou, eu não fui usei guanciale, né? O clássico ele é vendável em alguns perfis de empresa. Se eu trabalhar um guanciale, uma gema, um pecorino, em uma massa fresca, cozida numa água, né, e fizer uma pimentinha, um carbonara clássico. Mas isso vende a um perfil de clientes. William, vou me crucificar agora aqui. Você vai colocar creme de leite num carbonara? Eu revisitei o prato com um bom creme de leite, que é delicioso. Pode ser uma nata fresca, pode ser uma outra marca industrializada, mas o teu perfil de empresa vai conversar com isso. Para tu vender um prato carbonara no almoço entre 35 e 50 reais, um almoço executivo num restaurante, não tem como ter guanciale. Então, se você vai colocar um bacon, procura um bom bacon, pelo menos, um bom produto, um queijo parmesão adequado. Se vai fazer uma massa fresca ou comprar uma massa de um fornecedor ou uma massa grano duro, é o perfil da empresa e do chefe ou do consultor que vai guiar isso para ter um bom carbonara. Se eu for servir um à la carte à noite, um guanciale numa casa, tem um autoral, né, um carbonara, vou usar o guanciale ou não até, o empratamento, esse cuidado, eu consigo honrar, mesmo dar o meu toque de chefe. Se eu vou fazer um azeite floral, um azeite defumado, um brotinho para finalizar esse carbonara, e ele agora é o carbonara do chefe William, ou do chefe Ricardo, ou né, do chefe que deu o seu toque pessoal, mas a base está ali. Uma proteína defumada, uma boa massa, cremoso, porque massa seca não é muito o estilo do brasileiro. Né? Então, essa adaptação necessária para cada projeto, para cada prato, para cada cardápio, dá para tem espaço, sim, para trazer o que é da mão de cada um e o perfil da empresa. Eu gosto de falar sempre, e eu criei essa frase e eu sempre repito para que todo mundo lembre, não existe regra, a única regra é comer bem. Comer Essa bem. É a minha opinião. Boa, boa. Essa é a minha opinião. Então, assim, eu tenho conhecimento clássico, técnico, e eu posso transformar do jeito que eu quiser. É o meu toque, exatamente o que tu falou. Então, a gente entendeu, trouxe um assunto aqui, puxando, chefe, não é só consultoria, o William entra na cozinha, ele sabe cozinhar, ele é profissional há muitos anos, ganhou concurso, é concurso? Esse foi um dos. Um dos que Eu fui ganhou. campeão em primeiro lugar de 3 concursos e fui segundo em 2 concursos também, pertinho. Então vai longe. Então aqui, ó, vamos falar um pouco da realidade, vamos mostrar aqui a casa que a gente conhece, que a gente está gravando e que você também fez parte desse início, né? Sim. No começo aqui dessa casa era um outro restaurante. Os empresários me chamaram, William, a gente quer um suporte de um consultor para realizar o nosso sonho, para abrir uma casa italiana, ter uma pizzaria, ter massas. Naquele momento tinham outros restaurantes também. E a ideia era trazer o que vai ser o nosso diferencial e contar com o suporte da consultoria para processo, equipamento, cardápio, tomada de decisão. Inclusive, eu também faço treinamento de atendimento, chama Arte de Servir com Excelência. Porque tu pode ter hoje na cozinha, Ricardo, o melhor chefe de cozinha, a melhor chefe do mundo. Se o salão, se o maître, se o gerente, se o garçom não conseguir vender isso, mostrar isso para o salão, se o marketing da empresa não comunica isso com segurança, com qualidade, não realiza o sonho daquela equipe de cozinha de fazer a comida, de entregar produto para o mercado. Então eu, até olhando isso, falei, tem que sair mais da cozinha, isso há mais de uma década para trás, e treinar as equipes do salão, fazer degustação, mostrar o prato. Hoje na consultoria, quando eu for fazer um cardápio novo, ou vou ajustar, eu sempre vou integrar todas as áreas do restaurante para entender o que está acontecendo. O marketing, o salão, o empresário se está conectado com o tema que ele realmente, com a proposta dele, se isso se conecta com o sonho dele. A consultoria ela tem que ser algo realmente completo. Esse é o meu perfil de trabalho. Tem consultores que são pontuais, eu entro para fazer a pizza, a massa e eu saio. Aí tem a melhor massa e o pior atendimento. Aí tem a melhor massa e o molho de tomate não é o molho de tomate adequado.
Nem sempre é um San Marzano italiano, um pelate, mas é um molho feito com tomate maduro, uma boa receita clássica que funciona ou alguma variação. E isso acaba trazendo para aquele restaurante uma capacidade de se comunicar melhor, de largar melhor, né, nesse setor que é cada vez mais difícil e competitivo. Né? Então a gente tem que parar com aquela rixa da cozinha versus salão, né? Parar Tem que muito trabalhar junto. Tem que trabalhar Agora junto. que tá lá na frente, tem que vender o teu peixe. Você tá na cozinha, você tá fazendo o seu melhor trabalho, o cara lá da frente você tem que confiar completamente nele. E esse trabalho que você faz todo ali já é excelente. Então vamos conhecer o Buddies? Esse é o Buddies Pizza e Pasta. Tá. No início do projeto, eu acompanhei eles nos desafios de se posicionar, de equipamento, de como avançar no sonho com o suporte de um consultor. Bora lá. Então a gente está aqui no Buddies Pizza e Pasta e eu quero saber como que foi a sua experiência com a consultoria do William. Assim, a experiência foi muito favorável, porque nós tínhamos uma ideia, mas precisávamos colocar em prática. Não conhecíamos de pizza, né? Apesar de cozinharmos muito em casa e ter outras experiências de restaurantes que abrimos, aqui era uma novidade. Essa casa, ela vem do que o William nos ajudou e da nossa cabeça, porque aqui não teve engenheiro, não teve arquiteto, realmente tem a nossa cara. E se não fosse a consultoria, a estrutura não teria sido montada da maneira adequada que foi. Nós fizemos muitos testes antes de chegar a uma definição final do cardápio. Nós queríamos uma proximidade muito grande com a pizza napolitana, pela nossa origem italiana, mas algo com a cara do Buddies. E foi isso que aconteceu. O William foi para a cozinha, nós fomos juntos para a cozinha, fizemos muitos testes com relação a qual produto fica melhor, forneável, qual não se adapta, porque às vezes as pessoas têm um conceito, o mais caro é o melhor. Depende para o que tu vai usar. Tu tem que trabalhar com um bom produto, mas tu também precisa analisar a característica desse produto. E o William fez isso junto com a gente e foi um aprendizado, porque não foi só a consultoria para se utilizar na abertura do empreendimento. Foi o que a gente adquiriu de conhecimento e que eu uso até hoje. Toda a parte do cardápio, ela é integrada com o que o empresário quer. E na relação da consultoria, a gente ajusta nos testes de empratamento, de sabor. É um processo que ele vai avançando na metodologia. Isso depois é padronizado. Então, deixar o livro receituário, deixar as fichas de custo para saber quanto custa exatamente aquele prato. Depois poder ter na equipe do Buddies, né, trazendo a orientação, acompanhando os primeiros dias, as primeiras semanas de movimento. E de vez em quando a Adriana me liga e fala: William, estou com uma dúvida pontual aqui, quero rever um processo, acho que a gente perdeu isso ou esqueceu daquilo, né? Então o consultor é um parceiro da empresa. Ele sempre é alguém que a empresa pode mandar um oi, até para segundos projetos, ajustes necessários, né, que o mercado pede ou que o empresário vai tentando conduzir, vai ajustando. Ele sabe que ele tem um parceiro que ele pode contar ao longo do desenvolvimento da sua empresa no mercado. Legal. O que eu mais gostei é que é assim, é o teu sonho, a tua metodologia, que você enquadra o sonho nessa metodologia. Por quê? Porque tem a sua característica. É isso que é importante. A pizza napolitana, do jeito que você idealizou, só que fazendo de uma maneira, eu vou dizer, correta. Vou colocar assim, porque tem muita gente que não procura um profissional e acaba cometendo muitos erros, né? Então, isso aqui é legal. E quanto tempo que está aberta a casa? Fala um pouco da casa, onde é que fica, balneário, qual a rua? Bom, o Buddies Pizza e Pasta ele foi inaugurado em dezembro de 2020. A casa hoje já está consolidada. Temos clientes da região, não só o turista, não só o morador. Viemos sempre numa constante busca de melhoria de processos e nessa busca de melhoria de processos muitas vezes a gente tem que fazer um contato com o William, então aquilo que a gente chama de
pós-venda, né? Falando de venda, assim, o pós-venda dele sempre foi fantástico com a gente. E se eu disser que é fácil, não é fácil. Mas se torna mais fácil com uma boa estrutura. Se tu começar com uma boa estrutura, o que vem depois ajuda muito essa estrutura inicial. Por quê? Porque tu tem que treinar funcionários sempre, porque tem uma rotatividade que a gente sabe que existe. E se tu estiveres com os teus processos bem desenhados, né, de cozinha, de salão, porque o William nos ajudou muito, essa questão do custo é muito importante, que a gente já tinha essa visão, mas aqui foi bem mais detalhado com a consultoria dele. E isto favorece o treinamento das pessoas que vêm depois. Porque tu não pode mais. Antigamente, a gente ensinava técnico para as pessoas. Hoje a gente tem que ensinar muito mais comportamental. E se tu tem um processo bem definido, facilita para unir essas coisas e tu ter uma boa condução da cozinha, ter um bom atendimento no salão. Isso eu comento sempre, que não é assinar cardápio, é assinar processos. Processo para comprar bem, para treinar a equipe, ter material base para poder ir ajustando, né? Nem todo mundo vai te acompanhar no teu sonho, mas se um colaborador passa por um ano e ele quer usar, quer sair, quer experimentar outras áreas, normal na vida de todo mundo, né? Agora, quando você está pronto, ele chega, ele passa por todo um processo de treinamento, uma integração adequada e fala, aqui é diferente. Aqui eu tenho um ambiente que é bacana, que eu me sinto confortável, tem uma estrutura, tem uma comunicação. Ele vai permanecer mais tempo contigo. Ele vai identificar que ali é uma empresa para ele trabalhar, para ele entregar. Ele conectou com o teu sonho, com o sonho dele de ser um colaborador na área da gastronomia. Se é um chefe, um cozinheiro, um auxiliar de cozinha, mas ele vai ficar mais tempo, ele vai se sentir conectado com o mesmo propósito de servir pessoas e fazendo parte daquele time dessa empresa. Qual seria uma indicação, uma mensagem que tu daria para quem está empreendendo, que a gente sabe que no Brasil é bem difícil? O empreendedor, a primeira coisa é ele querer empreender. Depois ele tem que saber o que ele vai fazer. E muitas vezes as pessoas não são do segmento e acham que vão chegar e vão abrir um empreendimento com a maior facilidade. Aí depende o que tu queres. Nós queríamos o quê? Um empreendimento onde o cliente chegasse aqui, tivesse uma experiência. Não que o cliente viesse aqui para almoçar ou jantar. Eu sempre digo para os nossos colaboradores que o salão é o cartão de visitas e a cozinha é o coração. Essas duas coisas elas têm que funcionarem juntas. E quando tu busca uma consultoria especializada, que já tem experiência e tem experiências de outros lugares onde ele já foi consultor, onde ele já fez funcionar, o norte que se cria para essa casa funcionar corretamente é muito mais próximo de ter o sucesso e ficar de portas abertas por muito tempo do que tu abrir algo de uma maneira, não sei se é a palavra mais indicada, porque todo mundo que busca ser empresário não pensa assim, mas de uma maneira aventureira, sem estrutura, sem conceito, sem conhecimento para fazer a cozinha funcionar e o salão funcionar com processos adequados. Quando o empresário busca um empreendimento que ele quer ter um sucesso, que ele quer causar uma boa experiência para os clientes, ele precisa se estruturar. E qual é a maneira de se estruturar? É estudar sobre o assunto e é trazer alguém com um histórico de experiência para que teus processos fiquem bem definidos, se traga profissionais para trabalhar no empreendimento e que esses funcionários eles tenham, né, esse colaborador ele vai ter um norte a seguir para que se mantenha o padrão.
Porque o cliente, quando ele volta, ele quer encontrar o mesmo que ele encontrou em um outro dia. Então a sua indicação é: contrate uma consultoria, contrate um profissional. Com certeza, com certeza. É a melhor maneira do empreendimento dar um retorno. Tem uma longevidade. William, a sua mensagem como consultor, tanto para os empresários quanto para quem tiver interesse em abrir um restaurante, quanto para quem está trabalhando no ramo que hoje está meio difícil, o que você indicaria? Acho que vale sempre se preparar melhor para realizar o sonho, para ter retorno sobre, né, esse ato de empreender, esse investimento que nunca é baixo, né, para cada perfil de empreendimento, e buscar pessoas que têm competência, profissionais que podem te apoiar. Tem gente que acha que é um alto investimento. É muito caro errar, é muito caro comprar errado, é muito caro ajustar o que você não planejou, e contar com um profissional que tem competência, que tem expertise, consultorias de maneira geral, né, ajuda muito a tomar decisões com a certeza de já estar caminhando para algo que pode sim ser um caminho, né, de ser sucesso, de ter retorno e de errar menos, até para a saúde mental, para a saúde do empreendimento. A consultoria apoia demais a tomada de decisão ou nos ajustes estratégicos, quando um projeto ele precisa se renovar, precisa se repensar e precisa da experiência de alguém que vem com vários atendimentos e perfis de empresas para tomar decisões estratégicas para encontrar um bom resultado no final. Muito bem, então agora você entendeu a importância da consultoria, a importância de buscar um profissional e entender um pouco da realidade desse nosso mercado que sempre está se renovando, sempre a gente tem que estar buscando o conhecimento, se adaptando às novas gerações, aos anos que vão passando. Muito obrigado pelo conteúdo, muito obrigado por receber a gente aqui. Imagina, e eu sempre espero ter ajudado muita gente com todo esse conhecimento. E tudo que você precisa está aqui na descrição. O link, o endereço, o budgets, o site do William está aqui embaixo. Dá uma olhada que vale a pena. Acompanha todo mundo aqui e é isso aí.